Olá, no Viva Saúde de hoje a gente vai falar sobre doenças respiratórias. O meu entrevistado é o pediatra, o Dr. William Esmeraldino. Quer saber mais sobre esse assunto? Então fica com a gente que o Viva Saúde está no ar. E hoje, então, para a gente falar um pouquinho sobre as doenças respiratórias agora, no inverno, a gente recebe aqui o pediatra, o Dr. William Esmeraldino. E eu agradeço muito, doutor, a sua presença aqui para a gente conversar um pouquinho sobre essas doenças que agora estão vindo com tudo, né? Sim, boa noite, um prazer estar aqui. Doutor, vamos começar falando sobre esses casos. Realmente, na sua visão, aumentaram os casos esse ano? Porque a sensação que a gente tem, até como mãe, é que a emergência está sempre cheia, né? A gente conversa com uma mãe, com outra, todo mundo, não, meu filho também está doente. Você consegue observar essa relação de que esse ano teve um aumento no número de casos? Principalmente agora no verão, talvez, né? Não precisa nem chegar o inverno para que os casos aumentassem. Aquela questão do isolamento da pandemia, onde a gente teve uma baixa realmente de transmissão de vírus entre as crianças e os adultos também, né? Pelo isolamento que eles fizeram, né, que a gente fez, diminuiu bastante nessa época. E quando a gente retornou então à exposição, a botar as crianças na escola, ter todo esse contato novamente, parece que os vírus sofreram algumas mutações ou ficaram mais resistentes, ou a imunidade das crianças ficou um pouco mais frágil. Isso está todo mundo estudando isso ainda. Então, realmente, depois da pandemia para agora, a gente está percebendo que aumentaram muito os números de casos, quadros respiratórios, né? Não só os quadros respiratórios também, no verão teve os quadros de gastroenterite aguda, que são as diarreias, os vômitos, né? E tá diferente, realmente as crianças alguns casos estão ficando mais graves. Esse ano a gente está pegando bastante bronquiolite, com quadro de pneumonia bacteriana associada. Então, geralmente a criança está lá com uma tosse, uma gripe, de repente ela começa a apresentar uma febre 38,5, 39, 40, aí a mãe leva no plantão, faz um raio-x de tórax e percebe-se, né, ou faz o diagnóstico de que tem uma consolidação, que é uma pneumonia, e aí começa alguns tratamentos, né? E essa pneumonia, quando ela é por bactéria ou vírus, é diferente? Isso, tem bastante diferença, né? Geralmente as pneumonias virais são tranquilas, a criança sozinha, somente só com alimentação, com hidratação, cuidados, né, de higiene nasal, acabam melhorando sozinho o organismo, cura dessa pneumonia viral. Mas quando essa pneumonia vira bacteriana, aí tem a necessidade do uso de antibiótico. O que a gente está percebendo a quantidade de crianças que estão precisando de antibiótico está bem alta agora, tá? E em alguns casos, às vezes, precisa até internar para fazer esse tratamento, né? Às vezes um paciente que quase nunca ficou doente, quase nunca ficou gripado, de repente pega uma gripe, que é bem comum nessa época agora, e depois de 2, 3 dias a mãe diz que ele começa a ficar mais caidinho, a tosse piora, vai no plantão, faz um raio-x, uma baita pneumonia. Aí acaba, às vezes, dependendo da conduta médica, precisando internar e fazer antibiótico, né? Mas então a evolução você também percebe que talvez pode ser mais rápida? Elas estão mais rápidas agora. Claro, tem criança que pega uma gripe e não tem nada. Não tem nada. Mas alguns casos que a gente, pelo menos na prática, a gente via que antigamente, sei lá, de 10 crianças que pegavam uma gripe, um resfriado, né, a maioria evoluía bem. Hoje a gente está vendo que 2 a 3 já pode ter algumas complicações, né, que é essa pneumonia, uma infecção de ouvido, uma sinusite. Então os quadros respiratórios estão bem alterados agora, estão bem elevados, né? Sim. Doutor, como é que a gente diferencia se é uma pneumonia viral ou bacteriana? Isso é pela clínica, né? Geralmente as pneumonias virais vão cursar com febres mais baixas, 37,5, 38, 38,5 no máximo. A criança não vai estar tão caidinha, né? Não vai sentir tanta falta de ar quanto a pneumonia bacteriana, né? E ela costuma evoluir em 5, 7 dias, ficar curada. As bacterianas não. As bacterianas, se não entrar com antibiótico, a tendência é essa consolidação, essa pneumonia aumentar e a criança começar a entrar no quadro de insuficiência respiratória. Às vezes tem um derrame pleural, que é quando o pulmão já está com tanta consolidação, né, e a bactéria já se espalhou tanto, que acaba essa pneumonia estourando o pulmãozinho e às vezes a gente precisa daí internar para fazer algum procedimento, né, nesse tórax. Então, existe bastante diferença da pneumonia viral da bacteriana. E isso tá avaliando a criança todo dia, né?
Os pais estão percebendo como é que ela está, como é que está a alimentação dela, como é que está a tosse, como é que está a febre. E o pai percebendo que a criança fica mais prostrada, não está comendo, está com uma febre persistente, 39, direto custa baixar, né? E mais cansadinha para respirar, né? Ela começa geralmente a fazer mais esforço respiratório no abdômen, respirar mais ofegante. Aí levar para o plantão para dar uma avaliada e fazer um raio-x, né? Porque Nesses casos. Muitos pais às vezes podem achar que não, né? Vamos dando um remedinho, vamos fazendo alguma coisa paliativa em casa e realmente nesses casos é importante eu acho que é importante evitar a automedicação, né? Então, toda criança que começar com um quadro agora de febre alta, 39, 38,5, tosse, ficar mais caidinha, ficar aborrecida, a gente sempre orienta como pediatra os pais até observarem 24 horas essa febre em casa, se a criança tiver só uma febre, né? Mas se a criança já tiver com um quadro assim de tá vomitando demais, tá com muita tosse, tá ficando cansadinha, não precisa aguardar 24 horas para procurar um atendimento médico. Doutor, as fisioterapias respiratórias, nesse caso, elas são uma fonte de apoio para vocês também? Sim, a físio são as nossas salvadoras, assim, Os vamos dizer anjos. assim, nossos anjos, que realmente o trabalho delas é fundamental na recuperação desses quadros de bronquiolite, pneumonia viral, pneumonia bacteriana também. A fisioterapia infantil hoje, falar como pediatra, né, ela ajuda muito na recuperação dos nossos pacientes. A gente vê isso desde a UTI neonatal até as crianças maiores, né? Então, realmente ajudam bastante. Então, alguns quadros de bronquiolite que o bebê está chiando bastante, que a mãe está vendo que está custando a melhorar, faz uma fisioterapia respiratória que ajuda. E essa fisioterapia, se a gente for explicar no corpo, o que acontece para ela ajudar? São movimentos que ajudam a liberar alguma coisa? As técnicas que elas usam ajudam essa criança que tem dificuldade, às vezes, de soltar essa secreção, com a fisioterapia solta bastante. E aí, desde a lavagem nasal que elas fazem, que é da maneira mais correta, né? Essa lavagem, essas aspirações que às vezes precisa fazer e essas manobras que elas fazem para soltar essa secreção ajuda muito na recuperação da criança. E doutor, eu tenho um bebê, né, de 1 ano e ele fez bastante fisioterapia respiratória e uma das dúvidas que eu tive e que ela disse que muitas mães também têm é que quando a criança ela tá com um catarro na parte de cima, né, se esse catarro é o que vai para o pulmão, o do nariz, ou se, sabe, a minha confusão, assim, será que ele está engolindo esse catarro e esse catarro está indo para o pulmão? Aí ela falou, não, esse catarro, o catarro de cima é o que está em cima, o que está no pulmão é o que vai ser liberado. Existe essa confusão mesmo, né? Sim, mas a Fisio sabe avaliar não, bem isso, eu estava né? com a dúvida e perguntei para ela. Entendi, e ela me explicou. Isso. Então, um quadro de viária superior, ela sabe avaliar e ver que a criança só com uma sinusite ou só está com resfriado ou uma gripe que precisa fazer lavagem nasal, né? E daí não dá para fazer Pelo as exame manobras, físico, né? Ela consegue, né, fazer a ausculta pulmonar, ver se tem secreção pulmonar também. Mas, a princípio, o catarro daqui desceu e fez uma pneumonia. Não é bem assim. Né? Claro que a criança às vezes pode se engasgar, pode ter um pouquinho mais de tosse, engolir a secreção, mas as pneumonias bacterianas geralmente nosso próprio organismo acaba fazendo, nossas próprias bactérias da nossa viária acabam às vezes se multiplicando e fazendo esse quadro infeccioso. Doutor, você falou sobre a lavagem nasal. Eu já conversei com alguns médicos que uns não gostam de fazer, outros, né? Qual que é a sua opinião sobre a lavagem? Eu sempre falo para meus pacientes, né? Se fizer da maneira correta, com a criança em pezinha, inclinada um pouquinho para frente, que ela não se esperneia, que ela não tosse, que ela deixa fazer. Você vê, você coloca o soro desse lado e ele sai pelo outro certinho junto com a secreção. Beleza, pode manter. Doutor, não, eu pego meu filho, ele faz esperneando, ele faz chorando, ele não gosta, ele se afoga, ele se engasga. Não, eu recomendo não fazer. Porque realmente pode dar um aumento de pressão no ouvido, pode subir às vezes um catarro ou o próprio soro para o ouvido também. Os otorrinos, né, recomendam realmente a maneira correta de fazer e quando eu dizer que a mãe não sabe fazer, eu sei que muitos otorrinos também são contra, né? E nós da pediatria também. Então entrou numa onda essa questão da lavagem nasal, claro, eu acho que ela é importante, ajuda bastante, mas também a gente tem os prós e os contras. Se realmente a gente vê que está sendo feito de maneira incorreta, a gente pede para a mãe não fazer. E essa questão da criança não gostar e espernear faz com que os pais não tenham um controle certo, né, de fazer, talvez, eu acho que é isso, né? Daí na hora que vai fazer, ou talvez coloca muito rápido, ou talvez isso, daí e acaba aí gerando isso pode pressão. gerar uma pressão na face, né, que daí às vezes pode subir um pouco a secreção para o ouvido. Então, o certo é sempre entrar por uma narina e sair pela E sair outra. pela outra, é isso aí. Então, quando você vê um vídeo de um bebezinho que a mãe está fazendo, ou até uma colega pediatra que às vezes demonstra na internet, né, vai perceber que a criança está ali
bem tranquila, calminha, ela vai ali, coloca, sai a secreção do outro lado. Perfeito, essa é a lavagem correta. Não, fez que não saia ou que a criança fique agoniada, aí não é bom fazer, não. Ah, entendi. Doutor, e os jatos contínuos? Eles são indicados? Eles também têm essa... Os jatos contínuos são mais tranquilos, porque tu aperta aquele sorinho ali, ele entra. vai entrar um pouco de soro, vai fluidificar essa secreção que está na via aérea superior e depois a criança tende a engolir esse catarro junto com esse sorinho. Eu não vejo nenhum problema. Eu super recomendo os jatos contínuos. Eu até, inclusive, lá em casa troquei. Eu fazia a lavagem nasal, mas comecei Teu filho chorava. Comecei a perceber que não saía de um para o outro. Ele chorava, tadinho, bastante. E começou a dar muito otite nele. Não sei se tem relação. Não, tem relação e é verdade, é isso mesmo. Então, a maior causa de otites hoje, né, com a lavagem nasal errada é realmente a infecção de ouvido. Doutor, qual é a diferença de uma pneumonia para uma bronquiolite? Isso. A bronquiolite, geralmente, a gente vai ver em bebezinhos abaixo de 2 anos de idade. Acima de 2 anos, geralmente, a gente dá um diagnóstico de traqueobronquite, né? Muda a nomenclatura e muda também a fisiopatologia dessa doença. A bronquiolite, então, é uma inflamação, né, dos bronquíolos do paciente. Então, aquela parte mais finalzinha perto dos alvéolos para trocar a respiração começa a ficar inflamada e a criança começa a ter dificuldade para respirar. O que a gente vê muito na bronquiolite é aquela criança que está chiando, né? E aquela criança que tem um tempo expiratório mais prolongado. Ela vai respirar assim, que ela vai ter dificuldade de soltar esse ar para fora também, né? Então, nesses casos, a bronquiolite hoje, abaixo de 4 meses, a gente não tem muito tratamento. Então, a gente tem alguns bebês que às vezes internam na UTI, a gente tem que daí botar ou ventilação não invasiva, né? Ou oxigênio, né? Deixar ela bem hidratadinha, deixar com alimentação e controlar os sintomas, lavagem nasal, né? Para tosse, a princípio, a gente não costuma dar nada. A tosse em si vai melhorando sozinha e com a fisioterapia também. A pneumonia não. A pneumonia já, então, pode, claro, pegar bebezinho desde recém-nascido uma pneumonia, mas ela costuma dar febre, tosse e não dá essa chiado no pulmão, né? A característica da bronquiolite é o chiado, né? E, então, se a gente for pensar, uma é mais preocupante que a outra ou as duas têm esse mesmo peso? Porque, na minha opinião, na minha visão, a pneumonia era mais grave. Mas então, talvez não. Isso, hoje a bronquiolite eu considero uma doença perigosa. Claro que tem bebês que às vezes evoluem tranquilo, que só com as medidas de cuidado, de lavagem nasal, de dar mamazinho, melhora, mas alguns evoluem para insuficiência respiratória e precisam às vezes ir para UTI. A pneumonia, ela, como tem tratamento, tem antibiótico, né? No caso a pneumonia bacteriana, porque a viral ela melhora sozinha, às vezes a gente consegue manusear de maneira mais fácil, porque tu começa um antibiótico, pede para a mãe observar durante 48, 72 horas, caso ela não veja melhor, ela volta para a gente repetir o raio-x. A bronquiolite ela pode evoluir de uma maneira mais tranquila, mas ela pode evoluir de uma maneira mais... Como é vírus e a gente não tem um tratamento específico, não tem um antibiótico para a bronquiolite, então realmente ela pode ser mais perigosa sim. E a bronquiolite ela não evolui para uma pneumonia? Isso não tem nada a ver? Não, evolui. Evolui? É aquilo que eu falei no começo ali. Tipo, tu tá com uma bronquiolite e de repente a criança começa a ter 39, 40 de febre e fica mais cansada. É isso que está acontecendo hoje. A gente está percebendo que as bronquiolites que eram tranquilinhas, que melhoravam em questão de 5, 7 dias, às vezes estão começando a ficar mais arrastadas, estão começando a ter pneumonia associada. Então isso a gente está vendo mais depois da pandemia. Então, após esse isolamento social que foi feito, parece que os vírus estão mais agressivos, então as crianças estão ficando mais doentes. Então, essa visão dos plantões cheios realmente é verdadeira, porque tu tá vendo que tem várias crianças com gripe, com tosse, né, com febre, com perda de apetite, e isso está acontecendo agora. Eu espero que, à medida que os anos foram passando, que a gente não tenha mais esse isolamento, não seja mais necessário, né? A gente volte ao normal, que é de vez em quando uma criança gripar, de vez em quando uma criança ter febre, né? Não tão exacerbado quanto está agora. Doutor, como que a creche sempre leva a culpa, né? Tá na creche, entrou na creche e ficou doente. Mas isso é normal, entrou na creche e ficou doente. O quanto que ela realmente pode ser responsável por essas... Isso. Então, toda criança abaixo de 2 anos, a imunidade não está legal. Está em desenvolvimento, né? O que a gente vê no consultório no dia a dia, né? Ou nos plantões médicos, né?
A maioria dos quadros de infecção, de emergência, de bronquiolite, pneumonia, são em bebês, crianças abaixo de 2 anos. Alguns casos, claro, também abaixo de 5 anos. A creche, por ser um local que é fechado, que pode estar, às vezes, com ar-condicionado, pode ter um monte de criança ali dentro. A mãe, às vezes, não percebe que o filho está doente, que está gripado, que está com uma febre. Leva e vai passar para os amiguinhos tudo. Ela é uma transmissora? É. Mas como é que a gente vai fazer? Hoje os pais precisam trabalhar, precisam sustentar seus filhos, então ela é necessária. Então o que acontece? A gente pede para os pais tentarem evitar de levar uma criança doente para a creche, né? Hoje as escolas também percebem muito isso, procuram observar, e se elas percebem que realmente a criança não está legal, avisam os pais, pedem para buscar, para tentar evitar essa transmissão, né? Porque realmente uma criança com vírus dentro de uma sala de aula pode transmitir para todas as outras crianças que estão com ela. E algumas crianças podem até se manifestar mais do que as outras, né? Sim, uma pode principalmente as crianças atópicas. Então, as crianças alérgicas, elas se comportam de uma maneira um pouco pior de uma criança que não tem nenhum tipo de alergia, né? Porque as crianças alérgicas têm mais facilidade de ter chiado, de ter sinusite, de respirar mais pela boca. Então, as crianças que são atópicas, eu sempre brinco com as mães, né? É como se ela fosse com a imunidade um pouco mais baixa que uma criança não atópica. Então, essas crianças a gente evita até, nessa época agora do inverno, principalmente, que a mãe deixe o dia todo na creche, né? Evite contato assim com muitas crianças que estão doentes. E a gente procura orientar elas realmente os atópicos nessa fase agora que a gente está vendo que esse inverno, procurar até ficar mais em casa se puder. E como é que uma criança ela se torna alérgica? Ela nasce alérgica? Nasce alérgica. Ela isso, nasce alérgica. Aí Pode ser você vai genético? você vai sempre perguntar para o pai e para a mãe se eles tiveram chia quando eram crianças, se eles tinham rinite, se eles tinham bronquite, né? A sinusite entra nesse A sinusite também entra, porque geralmente está relacionada com a rinite alérgica, né? Uhum. Então, favorece se pai e mãe forem alérgicos, 100% da criança é alérgica, né? E é crônico essa alergia, doutor? Tipo, tem cura? Não, das tem? crianças geralmente elas são transitórias, Uhum. Então, algumas crianças nascem alérgicas, ali pelos 5 a 7 anos podem curar. Claro, a gente procura fazer testes alérgicos ali depois de 1 ano. Tá? Nos casos mais graves a gente até faz com 6 meses, mas a partir de 1 ano geralmente já dá para fazer alguns testes de alergia, alguns exames, né? E dependendo da situação da criança, até encaminhar para o alergista, né? Mas alguns testes alérgicos o pediatra pode fazer, sim. Uhum. E aí os cuidados com essa criança, eles precisam ser diferentes. Não sei se existe isso, mas a alergia ela pode ser desencadeada por algumas coisas em casa, por exemplo, uma poeira. Vamos supor, uma criança que tem rinite alérgica e pega uma bronquiolite, né? Um bebezinho de 1 ano. Então, essa criança em casa, a gente sempre já orienta a mãe. Ó, mãe, ela tem rinite, então cuida para ela não ficar doente, porque a bronquiolite pode voltar, né? Pode voltar os chiados dela. Às vezes as crianças já estão usando bombinha para prevenir. E a gente pede daí para o ambiente de casa, né? Lençolzinho sempre bem novinho, colchão também, travesseirinho novinho, né? Evitar contato com ácaro, poeira, bicho pelúcia, tapete, carpê, tudo. E o sol no quarto, janela aberta para trocar o vento no dia, né? Para trocar o ar. É muito importante. Então, realmente, lembrar que a criança alérgica ela é um pouco mais sensível do que a criança não alérgica. Uhum. Doutor, agora você falou dessa circulação do vento, enfim, é mito ou é verdade, né? Então, assim, saiu e pegou um vento no ouvido, saiu e pegou um vento no peito, pegou sereno. Ajuda? Piora? Pega? Eu considero mito, não. É? Claro que choque térmico, a gente fala sempre para os pais assim, que tem que evitar, né? Tomou um banho super quente e de repente foi lá para a rua. Isso até pode fazer mal, né? Mas agasalhou bem a criança para sair, para levar em algum lugar, tá bem protegidinha, né? Mesmo que ela tenha contato com ar gelado, a princípio respirando aquele ar não teria nenhum problema não. Uhum. Tá? Choque térmico ainda até pode ser. Eu já tive discussões ferrenhas por causa disso. Não, vai levar esse guri à noite, só do que esse sereno. Porque na minha cabeça era isso, ela pegou o vento aqui no vídeo e ia ficar doente no outro dia. Não. Pra você ver como é que é mãe, doutor. Uhum. Doutor, agora vamos falar um pouquinho sobre as vacinas. Sim. Qual é a importância dessas vacinas para esses quadros respiratórios? Ter o calendário, né, correto, enfim, seguir essas recomendações. Bom, para a criança não ficar doente, né, é muito importante
ter consulta de rotina com o pediatra, sempre estar avaliando se essa criança é alérgica ou não, né? Com o pediatra ele vai poder ver isso. O calendário vacinal está em dia, eu recomendo todas as vacinas. A gente está no dilema agora da vacina do Covid, muitos pais têm medo, mas é uma vacina segura, né? Meus pacientes, todos eu recomendei fazer, fizeram. Graças a Deus, ninguém me relatou nenhum efeito colateral grave, tá? A gente teve uma onda agora de H1N1, né? Pela falta de vacinação dos últimos anos por causa do Covid, da pandemia do Covid. E eu recomendo fazer a da gripe também. Então agora o que a gente tem agora nessa época agora para fazer, né? Então a vacina do Covid, muito importante para as crianças, a vacina contra a gripe A, influenza, né? A vacina contra a pneumonia, então a pneumonia, pneumo 15 agora, surgiu agora um lançamento aí, essa vacina mais moderna, né? Mais completa, vale muito a pena fazer. Existe ainda a pneumo 13 também, que é uma vacina muito boa. As vacinas das meningites, acho que sempre também a gente recomenda, né? Essas vacinas, a princípio, né, algumas de meningite já incluem no calendário do SUS, mas algumas são da Sociedade Brasileira de Pediatria, a recomendação da Sociedade Americana e Brasileira, né? E aí a gente, na consulta de rotina, a gente pede para os pais, vamos fazer essa vacina particular que ela é mais eficaz, ela é um pouco melhor. Tá? Mas então, é importante, né, doutor? Porque eu acho que as vacinas, como você falou do H1N1, deixou de fazer 2 anos, né? Não, mas esse daí já não pega mais. Aumentou Volta. a quantidade de casos esse ano, foram muitos. Hoje, eu estava conversando com o pediatra do meu filho e ele falou que às vezes ele tem mais medo do H1N1 hoje, se uma criança pega, do que é o próprio Covid. Então, assim, tem essa coisa da H1N1 ter vindo com uma força maior? Isso, porque a princípio, como a população parou de vacinar do H1N1, ele pode sofrer mutações e pode ser mais agressivo, sim. Teve crianças, meus pacientes também, que esse ano eu fiz diagnóstico de influenza A, influenza B, né? A gente pede suavezinho ali, a mãe vai lá, coleta no laboratório e confirma, né? Febre de 1 semana com H1N1, uma coisa que a gente não via antigamente, né? A da Covid, embora tenha muita resistência dos pais para fazer, muitas crianças fizeram, então ela foi realmente... A Covid esse ano foi bem mais tranquilo, os sintomas foram mais tranquilos, mais a menos do que as crianças com H1N1. Doutor, H1N1 A e B, qual que é a diferença? É mais pelo tipo de vírus, né? Tem o vírus influenza A, influenza B, né? E aí esses sorotipos que eles... H3N2, H1N1. Então, à medida que vai passando o ano, a vacina ela é elaborada em cima desses sorotipos de vírus. E aí, cada ano, a vacina é diferente. Então, por isso que tem que fazer todo ano. Para pegar o vírus da sazonalidade que está agora. Tá? O vírus da vez. Por exemplo, na rede privada, cobre contra 3 vírus, né? Da gripe. E na rede do SUS, perdão. Cobre 3 vírus. Na rede privada, ela cobre 4 vírus. A gama é maior. É maior um pouquinho, isso, a vacina da gripe. E, doutor, quais são quando piora a H1N1, quais são as complicações? Eu esqueci a palavra. Quais são as complicações de uma H1N1 hoje? Isso. A H1N1 ela também pode fazer um quadro de pneumonia viral grave, tipo o Covid fez nos muitos pacientes, né? Então a gente vê que às vezes eu tive paciente que teve que ir para UTI, que teve que ser entubado, colocado em ventilação mecânica, porque faz uma pneumonia viral importante. O H1N1 também não é nada tranquilinho, ele é um vírus também que pode ser agressivo, dependendo da imunidade do paciente, né? Então ele pode evoluir também tão forte quanto um Covid antes da vacina, né? O Covid depois que teve a vacinação mundial, ele tá mais tranquilo, né? Principalmente nas crianças. Porque como faz a vacina, os pais fizeram, mas as crianças não fizeram. Mas existe a imunidade de rebanho, né? De alguma forma essas crianças acabam pegando um pouco dessa imunidade, né? Dessa vacinação em massa. Quanto mais pessoas protegidas, mais elas também... Mas é importante isso, né, doutor, ressaltar que não pode pular as vacinas, porque daí, para não voltar a essas doenças que às vezes, né, já estavam com os efeitos colaterais mais leves, enfim... H1N1 sumiu, né? Tipo, na época que teve a pandemia, claro, teve só Covid, né, coronavírus, mas tu não via mais H1N1. Aí depois o pessoal acabou não fazendo, né? E agora voltou a ter uma epidemia de novo de gripe A, né? De influenza A, influenza B. E, doutor, quando foi fazer a vacina,
eu vou fazer a vacina da gripe. A vacina da gripe, ela abrange H1N1? A H1N1 é uma vacina específica e a gripe é outra? Não, a da gripe pega 4 vírus. Então, tá. eu te falei. Pega os 4 sorotipos de influenza A e influenza B, né? Então. Somando 2 de cada. Mas o nome popular é a vacina da gripe, então. Isso. Aí no SUS ela cobre contra 3 vírus e na rede privada cobre contra 4 vírus. 4 sorotipos. Sobre... você falou sobre imunidade, né? As crianças com menos de 2 anos, enfim. Existe alguma coisa para aumentar a imunidade dessas crianças ou é só o tempo que aumenta? Essa pergunta é boa. É uma pergunta frequente no consultório, né? Primeira coisa é realmente a criança estar bem nutrida, se alimentar bem, uma alimentação saudável de preferência, né? Dormir bem, tomar bastante água é importante, né? Fazer uma lavagem nasal ou um soro de jato contínuo de vez em quando para tirar um pouco desses vírus, de alguma secreção que tiver no nariz, tá? E a gente daí diferencia um pouco, né? É uma criança atópica? Vamos tentar descobrir que tipo de alergia essa criança tem. Tem uma rinite, né? Tem uma bronquiolite recorrente ou lactente sibilante? Não, é uma criança super saudável, não tem rinite, não tem sinusite, não tem infecção de garganta. Só com alimentação já resolve. Quando a criança tem algum quadro de atopia, a gente procura tratar a alergia. Vamos dar uma vitamina, doutor, para melhorar a imunidade do meu filho. Até existe algumas vitaminas no mercado, algumas medicações que dá para usar, mas eu acho que o mais importante realmente são os cuidados, a criança dormir bem, isso que é o mais importante. Porque às vezes a gente fica... a gente até compra coisas que, né, que não vão fazer muita diferença. Caras, né? Isso. Os custos às vezes a mãe vai lá elevados. comprar um remédio para imunidade, a minha vizinha deu pro filho dela, resolveu, e para mim eu vou tentar pro meu filho. E ela dá aquilo e foi água, não adiantou nada. Porque realmente não... Pro caso dela, né, cada caso é um caso, não era a medicação mais adequada, né? Por isso que precisa dessa avaliação com o pediatra, a consulta de rotina, tá avaliando, né, e acompanhando essa imunidade da criança. Doutor, os testes de alergia, ele é por sangue? Isso, a gente tem vários tipos de testes de alergia, né? Nós pediatras, a gente realmente pede pelo de sangue, tá? Os IgEs, né, que a gente fala. Aí o alergista acaba fazendo depois o prick test, que é aquele da pele, né? Da pele também. Onde ele coloca, então, os antígenos ali para poder descobrir, né, que tipo de alergia a criança tem, né? Mas esse do sangue seria já uma base, assim, já pelo menos os mais básicos que a criança pode ter. Geralmente a gente costuma fazer a partir de 1 ano, né? Casos mais graves a gente costuma até fazer com 6 meses em diante. Mas realmente alguns casos está bem alterado, alguns não dá tão alterado, aí vai de cada criança mesmo, né? E dentro dessas alergias mais comuns, a gente então tem a rinite, sinusite, aí a bronquiolite ou a asma, né? A asma também pode ser um quadro. A asma geralmente a gente vai confirmar a partir de 2 anos, então aquele bebê que tinha bronquiolites, repetição, recorrentes com menos de 2 anos, né? E de repente passou dos 2 anos, continuou tendo sibilância ainda, precisou continuar usando bombinha, né, de corticoide para prevenção, aerolin, que é o salbutamol para abrir o pulmão. Então essas crianças, a princípio, elas confirmam o diagnóstico de asma, né? E aí pode fazer o teste de alergia, esses daí. Entendi. Eu achei que asma eram quadros isolados. Então, assim, não, uma criança ela pode ser asmática e pode ter asma durante muito do tempo da vida dela. Sim. Aí algumas crianças que têm asma, né, o diagnóstico de alergia já podem curar entre 5 e 7 anos e alguns curam ali pela puberdade. Mas cura? 13, 14 anos. Grande maioria, sim. Quando os pais são muito alérgicos, né, e os dois são alérgicos, às vezes a criança pode ficar com um pouco de alergia também depois que atinge a puberdade. Mas a grande maioria, graças a Deus, se curam até a puberdade. E, doutor, como que você faz para pedir esses exames alérgicos? Quem são essas pessoas que vão... Porque, assim, eu sei que tem pessoas que têm sinusite, uma criança que tem uma sinusite uma vez, tu não já vai pedir um exame desse de alergia, né? Isso, não. Qual é a seleção que você faz, assim, para essa criança, ela é apta para fazer? Aquela criança que tem alergia de pele, uma pele seca, uma dermatite atópica, né? Que a gente precisa sempre estar hidratando essa pele. É aquela criança que a mãe vive dizendo que está sempre doente, que nunca melhora de nada. E aí, às vezes, o quadro de repetição dela, às vezes não é infeccioso, às vezes é alérgico, né? Por exemplo, uma criança que tem uma rinite crônica, né?
Então ela vai estar sempre com o nariz escorrendo, sempre fungando, sempre respirando de boca aberta. Né? Tem que ver se ela não tem hipertrofia de adenoide também. Então, avaliando essa criança de rotina no consultório, tu consegue determinar o grau de alergia que ela tem, os problemas que ela vai ter, né? De anatomia, às vezes, né? Nessa questão da imunidade da via aérea superior. E aí a gente pede daí os exames. Aí eu começo com os exames de sangue. E aí a gente pode pedir, né? Claro, um raio-x do pulmão, uma tomografia, um raio-x ou uma tomografia da face, né? Ou um raio-x de carro para ver o tamanho do adenoide. É muita coisa, né, doutor? É bastante coisa. E aí, uma criança que tem, por exemplo, infecções de ouvido de repetição, sempre tem que ficar atento à rinite e à adenoide da criança, sempre. O meu filho não tem adenoide, mas é bom que a gente já se consulta aqui, tá, gente? Meu filho não tem adenoide, mas ele tá com a secreção no ouvido. Então, assim, teve otites de repetição. Que a princípio, tu levou no otorrino e ele achou que seria da lavagem nasal, é isso? Que ele não te recomendou mais fazer? Foi você que achou? Eu parei de fazer, mas mesmo assim ele teve umas otites de repetição e agora ele está com a secreção no ouvido, que a gente vai ter que fazer um tratamento agora para ver como é que faz. Geralmente essa parte do tratamento o pediatra pode fazer, mas geralmente as mães acabam também acompanhando com o otorrino. Importantíssimo. Doutor, a sinusite, a gente falou um pouquinho sobre a rinite, enfim, mas eu vejo assim bastante crianças agora também com esses quadros de sinusite, que a gente achava que sinusite era só doença de gente grande, mas não, né? Então, assim, queria que você explicasse um pouquinho pra gente o que é a sinusite, como é que ela piora, né, nessas crianças, nesses quadros agora. Bom, a sinusite nas crianças, a partir de 6 meses pode ter? Pode, mas não é uma nomenclatura que a gente costuma usar, né? Os seios maxilares, seio esfenoidal, seio frontal, geralmente esse que é de cima aqui, que é o do adulto, né? Só se desenvolve a partir de 6 anos. Então, aquela sinusite que dá dor de cabeça na criança não existe abaixo de 6 anos. Aí existe aquelas crianças assim, com 2, 3 aninhos realmente, que pegam um resfriado, depois uma gripe, e aí fica um quadro de tosse arrastada vários dias, sei lá, 10, 14, 15 dias, aí elas podem desenvolver um quadro de sinusite, né? A sinusite o que é? É um aumento da secreção na via aérea superior, né? Nesses seios que a gente chama de seios paranasais. Aí tem os seios, né, paranasais, os seios esfenoidais e esse seio frontal também, né, que acostuma a acumular secreção. Isso é uma sinusite na criança, né? Claro que abaixo de 1 ano a gente geralmente fala de uma rinofaringite bacteriana, aquela criança está toda entupida, toda congestionada, não consegue respirar direito, e a mãe faz a lavagem nasal sem bastante secreção. A partir de 1 ano a gente até pode dizer que tem uma sinusite aí maxilar, né, que possa estar ocorrendo. Mas aquela sinusite que todo mundo pensa em, a criança tem sinusite tipo a do adulto, geralmente é a partir de 6 anos. Então que é então aquela da não dor de estava tão cabeça. errada. Isso. Sim. E doutor, essa sinusite pode ser por vírus ou por bactéria? Ou é mais Pode ser por vírus ou bactéria, ou até a sinusite alérgica às vezes também, né? Pode ser alérgica. E fica fazendo aquela secreção tentando ali, limpar. tu tem que tentar tratar, tentar descobrir o que está acontecendo, né? Lembrar que uma sinusite bacteriana, ela pode evoluir até para uma meningite se tu não conseguir tratar a tempo, né? Essa secreção, ela pode tentar entrar nas meninges, né, e fazer uma meningite. Não acredito, doutor. Então, o quadro de sinusite, claro, a maioria tem a evolução benigna e autolimitada. Mas quadros mais arrastados, crianças com sinusite recorrente, né, tem que ficar atento. Olha, gente, fiquem atentos mesmo, porque não é brincadeira essas doenças respiratórias. Doutor, teve uma internauta, ela fez uma pergunta, uma mãe, mandou uma pergunta pra gente, pra perguntar pra você. A questão da piscina agora, né? Muitas crianças fazem natação, enfim. Pode ajudar? Piora? O que acontece com as crianças que fazem natação nessa época? Porque muita gente diz que ajuda realmente, né, na respiração pulmonar, mas outras já dizem, não, mas aí água é gelada. Então, assim, eu queria saber a sua opinião sobre... Toda atividade física ajuda para a criança, tá? E a natação é bem importante, sim. E o que eu peço é para as mães só cuidarem na questão de, quando for dar banho, sair do local ali, evitar aquele choque térmico que a gente fala, né? Então... Porque geralmente as piscinas são aquecidas, né? As piscinas são aquecidas, a criança vai tomar um banho, vai se arrumar ali depois. Vai para uma salinha
não tão quente, para fazer aquela adaptação, aí depois tudo bem, pode sair para a rua. Acho que o mais importante nessa época agora do inverno é isso. Mas com certeza as mães devem manter a natação, né, para os seus filhos, com certeza. Ajuda sim no aumento da capacidade pulmonar de respiração, ajuda também na questão da respiração também nasal. Então é muito importante manter a natação sim. Que legal. Doutor, a gente passou por muitos assuntos aqui, né? Eu acho que todos extremamente interessantes. O que ficou dessa conversa é que realmente para a gente tentar evitar um pouco agora, né, esse aumento de casos, é a gente fazer uma boa higiene das mãos em casa, Isso, né? importante. Nas crianças, a lavagem nasal ou o jato contínuo. Isso. Se tiver doente, não mandar para a escola. Perfeito. Né? E eu já estou fazendo checklist aqui. E se tiver realmente uma febre preocupante que não passa, ficar mais atento, né? Levar no hospital para que daqui a pouco a criança não precise ser internada, né? Os pais, graças a Deus, eles estão bem mais cuidadosos nesse ponto, né? Então, toda vida que a criança realmente tem um quadro de febre mais alta, que eles dão a medicação, dão um banho às vezes e não melhora, eles acabam procurando o serviço de pronto atendimento, né? Doutor, só mais uma dúvida. Quando a criança é internada, né, que se diz assim, a criança foi internada, isso significa o quê? Que ela vai ficar sob os cuidados de uma equipe com alguns tipos de tratamento que não podem ser feitos em casa? Isso. Geralmente a criança que está internada, ela pode ter necessidade de uma hidratação endovenosa, de oxigênio, né? E geralmente os antibióticos que a gente usa dentro do hospital são um pouco mais fortes do que ela tomaria em casa. Então, geralmente as crianças que ficam internadas são as que realmente precisam de um suporte um pouco mais avançado para essa doença. Né? Claro, tá com uma gripezinha, uma tossezinha, tá super bem, beleza, vamos tratar em casa. Mas realmente as crianças internadas é que tem um quadro um pouquinho mais complexo. E você também percebeu um aumento dessas crianças que estão internadas ou não? Sim. A gente teve um aumento sim, esse ano tá... O ano passado, na verdade, desde após pandemia já foi um caos assim, de crianças doentes, crianças com bronquiolite, com pneumonia, com infecção de ouvido, garganta. Né? E esse ano não está diferente, tem bastante caso. Doutor, a gente já está chegando ao fim da nossa entrevista, passou pena. super rápido. Mas eu quero agradecer muito, né? Eu sei que teriam muitos outros assuntos, a gente poderia aprofundar muito mais, mas realmente aqui é mais para a gente também acender uma luzinha, né, nos pais que estão em casa para poderem observar todas essas questões que a gente falou. E eu sei o quanto a tua rotina é corrida, o quanto que você é um excelente médico também que trabalha muito. Então, ter vindo aqui, ter disponibilizado esse tempo é muito gratificante, assim. Muito obrigada por ter feito isso. Agradeço o convite, para mim foi um prazer, né? E quando precisar, é só chamar. Com certeza. Doutor, muito obrigada então, tá bom? Tá bom, querida, obrigado. E o Viva Saúde fica por aqui. A gente tem um novo encontro na quinta-feira que vem, às 8h30 da noite, pela UniTV e também pelas plataformas de áudio e vídeo da Unimed Tubarão. Eu espero você. Até mais.